Quando os jovens judeus chegam à idade de 13 anos, comemoramos o fato de finalmente podermos cumprir as mitzvot, ou seja, os preceitos, de que já estamos na idade adulta para poder cumprir a lei judaica. E quando alguém completa 13 anos no judaísmo, faz uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. No Bar Mitzvah, a gente lê uma porção da Torá, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e a porção que eu li coincide com o meu aniversário. Na data hebraica foi Baishlash, que fala sobre o encontro de Yaakov, o patriarca, com seu irmão Esav, que queria matá-lo. Pois eu me lembro que Yaakov pega a bênção de Esav, que é seu pai Itshak, que não podia enxergar dar a bênção. E tudo isso. E por isso Esav quer acabar com Yaakov, então Yaakov foge. Mas finalmente chega a hora da verdade e eles têm seu reencontro. O que acontece é que na hora da verdade ele vai enfrentar seu irmão. Está escrito. E agora, trazendo para a modernidade, está escrito. Yaakov teve medo e teve medo, 2 vezes teve medo, está escrito no mesmo versículo, porque a Torá quer repetir que Yaakov teve medo. Nossos sábios nos dizem, porque Yaakov não só tinha medo de que fizessem mal a ele, mas também tinha medo de ter que fazer mal a Esav. Hoje, a realidade de Israel é muito semelhante, não é só que Israel não quer ser atacado, Israel, como nação, também não tem e não se sente satisfeito de forma alguma em ter que atacar outros. Vejam todas as medidas que Israel toma em guerra, de ter que fazer isso e aquilo e avisar todas as medidas. Porque, na verdade, o último prazer que Israel tem é tirar vidas, ao contrário dos nossos inimigos, cujo prazer é destruir. Destruir, pronto. Então, o que acontece nessa cena? Há um momento em que Yaakov fica sozinho, como ele fica? Sozinho? Que ele está como na margem de um rio, pode-se dizer, e ele luta contra um anjo, está escrito, isso é, Gênesis 35. E que depois Yaakov vence o anjo. Embora esteja escrito a palavra Ish, que significa uma pessoa, mas é anjo, e está escrito que Yaakov, ele o segura antes do anjo partir, pois já vai amanhecer. E o anjo lhe diz, o abençoa e diz que pronto, seu nome não será mais Yaakov, mas sim Israel, e aqui Yaakov passa a ser Israel. O que é tudo isso, né? O que é toda essa história de Yaakov e Israel, a luta? Vou contar para vocês desde o começo como Yaakov começa a se desenvolver até o ponto em que se torna Israel. Quero contar para vocês como Yaakov começa. Está escrito que a descrição de Yaakov é Yaakov é Yaakov Stan, Yosef Oalim, que é uma pessoa simples que fica na tenda, ou seja, é simples. Ele estava imerso no estudo, enquanto seu irmão Esav era o contrário. Ele era uma pessoa do campo, né? Um caçador, uma pessoa mais de combate, pode-se dizer. E eles estavam lutando, cada um, por 2 mundos. E isso está escrito. Quando a mãe deles estava grávida, que era Rivka, Rebeca em espanhol, está escrito que as crianças lutaram em seu ventre. Por quê? Dizem nossos sábios, porque eles queriam os 2 mundos. Que mundos eles queriam? Eles estavam lutando pelos 2 mundos, pelo mundo vindouro e por este mundo. São os 2 mundos do judaísmo. Qual é o mundo de Esav? Que mundo Esav queria? Muitos dizem que ele queria o outro mundo e Yaakov este, mas será que não era o oposto? Que Yaakov queria o mundo vindouro e Esav este? A resposta é não. Ambos queriam ambos mundos. Esav queria este mundo e o mundo vindouro. Yaakov queria este mundo e o mundo vindouro. Essa é a luta entre Esav e Yaakov. Os que conhecem a Torá mais profundamente sabem que esses são nomes, códigos. Esav representa algo e Yaakov é Israel. Ok, fecho esse parêntese, mas isso já é para os mais entendidos. O que acontece é que Esav, na verdade, é completo neste mundo. Esav já tem este mundo. Pense, por exemplo, Roma. Nós associamos Esav com Edom e com Roma. O Ocidente já tem este mundo. Desenvolvem sociedades, tecnologia, mas tem uma sede que é buscar o mundo vindouro. Esav tenta buscar constantemente o mundo vindouro, mas ele já é completo neste mundo. Yaakov é o contrário. Yaakov é completo no mundo vindouro com Israel e Shlem. Helek já tem o mundo vindouro, mas quer este mundo e não se dá bem neste mundo. É como a história de Israel com o Ocidente. Pode-se dizer Ocidente que busca o Ocidente. Chegam até a desenvolver uma religião para buscar o mundo vindouro, por quê? Como? Eles se dão muito bem,
formam legiões, constroem arquitetura e promovem desenvolvimento neste mundo. Mas eles buscam o mundo vindouro, buscam uma ideia messiânica que lhes dê o mundo vindouro em todas as suas formas. Pode-se dizer, até mesmo em formas mais ateias, como o marxismo. Ou seja como for, Iakov, por outro lado, como já temos o mundo vindouro, buscamos este mundo. Mas Iakov, durante 2000 anos, não pôde estar neste mundo senão Iakov. Ficou disperso por 2000 anos, sendo perseguido, buscando, etc., e não podia ter esse descanso para poder começar a agir neste mundo. Depois a Torá nos conta que Iakov, como está ensinado nos comentários, entre aspas, engana a Esav, ou a mãe de Iakov diz, bom, vou contar toda a cena para vocês. O pai de Iakov e de Esav era Itzhak, Isaac em espanhol, e ele tinha os olhos escurecidos, ou seja, era cego, entre aspas. Existem explicações o que isso significa, mas o que Itzhak fez foi pedir ao seu filho, Esav, ele diz, traga para mim, vai e casse um animal e me traga. Cozido, algo assim? Então, Esav, apesar de ter outras virtudes muito negativas, tinha uma virtude que era respeitar os pais. E ele foi buscar para Itzhak o animal na caçada para prepará-lo do jeito que ele gostava. O que fez a mãe? Enquanto isso, Rivka disse para Yaakov, Yaakov, vou preparar algo para que você dê ao seu pai uma comida que ele gosta muito e ele vai te dar a bênção. E Yaakov diz, não, mas ele vai perceber que sou eu? E ela diz, não, coloque isso. E ela colocou nele uma espécie de pele, porque Esav tinha muitos pelos, então ela colocou uma pele de animal para que ele sentisse. Então chega Rivka e envia Yaakov com isso, e Itzhak come, e Itzhak diz, um segundo, quem é você? Você é meu filho? Você é Esav? E ele diz, sim, eu sou Esav, seu primogênito. E tudo isso ele diz, venha, deixe-me te sentir, porque como ele tinha os olhos escurecidos, então deixe-me te sentir. E ele sente. E ele diz, é a voz de Yaakov, mas são as mãos de Esav. E ele dá a bênção, que depois chega, depois Yaakov recebe a bênção, vai embora, e então Esav chega com a comida. E ele diz, olha pai, me dá a bênção. E o pai Itzhak diz para Esav, já dei a bênção, posso te dar outra bênção, que da tua espada viverás. E tudo isso, Itzhak, quem ele queria abençoar? Esav ou Yaakov? Na verdade não importa, desde que esse personagem tivesse a voz de Yaakov e as mãos de Esav. Como assim que tivesse a ação deste mundo, mas o interior de Yaakov? Ou seja, porque só Esav com seu interior, com as mãos neste mundo, não é suficiente para este mundo. Yaakov, só com sua aspiração, mas sem ação, não é suficiente. Mas se você tem a ação de Esav e a inspiração de Yaakov e o interior de Yaakov. Esse é o modelo que Itzhak buscava, ou seja, não importava se a bênção estava sendo dada por Itzhak ou para Yaakov, o importante é que fosse a combinação dos dois. O tempo passa, e Yaakov também precisa passar por outros processos que têm a ver com o processo econômico. Na casa de Lavã, Gênesis 30 e 31, mas vamos para Gênesis 32. Yaakov fica, voltamos à cena quando ele luta com o anjo. Chegamos a um momento em que Yaakov deve lutar, não apenas que Yaakov se prepara para a guerra, como diz Gênesis 32 no começo, que ele prepara e divide os acampamentos pronto para lutar com Esav. Só que Yaakov não era uma pessoa de guerra. Por 2000 anos, Yaakov não lutou. Por 2000 anos, Yaakov ficou recluso. Estudando todos esses livros, estudando o Talmud, mas na época de Yaakov não existia Talmud. Mas vocês estão entendendo o que estou dizendo. Estudando esses mundos e que algum dia chegaria à terra de Israel. Porque, enquanto Yaakov estava na casa de Labã, era explorado por ele, já que queria se casar com suas filhas e foi enganado. Então Yaakov estava no exílio. E era uma pessoa de estudo, era como um homem simples que estava na yeshivá e tudo isso. Mas chegou a hora da verdade, chegou a hora de entrar na terra de Israel, porque Yaakov foge da casa de Labã para entrar na terra de Israel. Esse é o contexto. Yaakov, antes de entrar na terra de Israel, é o encontro com Esav, ou seja, você para entrar na terra de Israel. Você não pode só com o milagre e com tudo isso estão os livros e o Talmud.
É preciso estar neste mundo, é preciso colocar os pés no chão e também entender que essa tem que ser a fonte que nos inspira e que nos guia. Sem dúvida alguma, falo isso como rabino ortodoxo, mas precisamos estar com os pés no chão. Não pode haver redenção sem estarmos preparados para lutar, não pode. Então Yaakov prepara os acampamentos, e na hora da verdade Yaakov luta com o anjo. Quem era esse anjo? Bereshit Rabba, o Midrash, diz que era o anjo de Esav. Como assim? Então o anjo de Esav era a representação de Esav? E é esse que o abençoa, ou seja, Yaakov enfrenta o anjo de Esav. Ele o abençoa e diz: por que você lutou com Deus? Vemos que aqui Yaakov passou da sua fase, digamos, religiosa e de exílio para a sua fase nacional, a Israel, quando Israel já tem a capacidade de entender que pode ir para o combate, que deve estar preparado para qualquer eventualidade, mesmo quando Yaakov não quer ir para a guerra, mesmo quando ele não tem nenhum apetite pela guerra. E vemos isso em Gênesis 34, quando os filhos de Yaakov, Shimon e Levi atacam toda Shem, Yaakov. Ele não se sente à vontade e alerta. Olhem, isso vai causar um golpe geopolítico, será muito ruim. Tudo o que fizeram, não sei se lembram da violação de Diná, é um capítulo à parte que falaremos depois. Mas Israel, o judeu, não podemos ser simplesmente aquele que fica assim, de cabeça baixa. Acabou o judeu, agora é Israel. E isso, a propósito, é uma das visões que o Islã tem, das perspectivas que o Islã tem sobre o judeu. Vou dizer para vocês, em geral, como o Islã vê o judeu. Existem dois termos para se referir a nós. Banu Israel, que são os filhos de Israel. Banu Israel é como esse povo de profetas, mas que se comportaram mal e por isso foram castigados. Mas no Alcorão eles são um povo de status muito elevado. Mas há outro grupo que se chama Al-Yahud, que são os judeus, e os judeus, por outro lado, ao contrário de Banu Israel, os judeus são considerados inferiores, como maus, como negativos, como um ambiente negativo. O Islã, por 1400 anos, acostumou-se a nos ver como o Yahud, como o judeu, mas, e isso sim é sentido, porque durante esses 1400 anos, fomos um Yaakov que podia ser pisoteado e não levantava a cabeça, mas estava calado, trabalhando na casa de Labã e esperando até o dia em que pudesse voltar para a terra de Israel, sair da casa do exílio para voltar para a terra de Israel. Mas chegou essa hora, em 1948, Yaakov se levanta e voltamos a ser Banu Israel. Então, para os muçulmanos que estão vendo isso, porque há muçulmanos assistindo isso, e haverá muçulmanos assistindo essa live, desacostumem-se de que nós somos Al-Yahud, que vocês podiam pisotear e que éramos Jimmy. Desacostumem-se, porque voltamos à promessa que nos foi dada no Alcorão. Deles, Alá ou Hashem, que nossa essência, nossa realidade e nossa natureza estão na terra de Israel. Al-Yahud, o judeu, voltou a ser Banu Israel. Novamente somos Israel, somos o povo de Israel. Então, aos nossos amigos muçulmanos, se entendessem que Alá tem sua promessa conosco, com Banu Israel, esse conflito se resolve. Por quê? Porque teologicamente eles são resistentes ao Yahud. Porque Yahud era aquele que eles podiam pisotear, mas agora não mais. Agora somos Banu Israel, e Banu Israel tem uma posição de respeito no ethos islâmico. Então, se vocês muçulmanos querem resolver o conflito, entendam que finalmente voltaram a se encontrar com Banu Israel. E vocês têm a justificativa em suas próprias fontes. Para agir bem conosco, tudo certo. E quem não quiser agir bem conosco, vocês já sabem a consequência. Como aconteceu com todos os nossos inimigos nesses 78 anos, o mesmo acontece na luta com Esav. Esav tem este mundo e tem o mundo vindouro, enquanto Yahud tem o mundo vindouro, mas quer este mundo. Israel começa a colocar os alicerces e os pés neste mundo, e é isso. Há um Midrash que diz que em Hebron, na caverna dos patriarcas, estão enterrados 4 casais, Adão e Eva. Ou seja, é o começo, a humanidade, ou seja, é a visão universal do mundo. Em Hebron está Avraham com sua esposa Sara, está Isaac com Rivca, ou seja, os patriarcas de Israel, e está Yaakov com Leia. Porque Rachel foi enterrada no caminho.
Rachel é essa mulher que chora para que Israel volte à terra de Israel por estar no caminho. Mas ali no Midrash conta que há outras coisas. Há algo mais na caverna dos patriarcas em Hebron. E é a cabeça de Esav. Conta o Midrash que quando foram enterrar Yaakov, Esav chegou ao enterro, não com má intenção, ou bem, é ambíguo o que se lê ali, mas de qualquer forma um dos filhos na verdade é neto. Existem duas versões diferentes, o Midrash no Tanjuba e este, mas ele pega uma pá e corta a cabeça, o filho de Dan. Ele corta a cabeça de Esav porque acredita que Esav veio causar confusão, porque Esav vai tentar matar Yaakov. Sim, e então ele vai e corta a cabeça de Esav. Com a pá e a cabeça rola e fica dentro de Machpelah da caverna. O que esse Midrash nos ensina? Que para Israel estar completo e, na verdade, também precisa da cabeça de Esau, ou seja, precisa dessa forma de análise, de se colocar dessa maneira. Neste mundo, como Esau é completo, não precisamos de todas as suas articulações. Isso pode ficar com o mundo. Ou seja, pode haver um que faça tecnologia, um país que faça, música. Mas a forma de fazer uma nação também deve ser incorporada por Israel. Sei que estou falando em muitos códigos e sei que disse coisas que são um pouco mais para quem entende. Tenho certeza de que vocês, com anos na filosofia judaica, vão entender o que digo. Certo? Bem, Yaakov se torna Israel e chega a hora de se encontrar com Esav. E, eventualmente, ele se encontra com Esav. E o que Esav faz? Esav, como está escrito, entra na Torá, que ele cai sobre o pescoço dele, chora e lhe dá um beijo, diz o Midrash. Que quando Esav ia beijá-lo, que na Torá tem pontos em cima, é porque, ou seja, na Torá está escrito com alguns pontos em cima. A palavra que quando Esav ia beijá-lo, tentou mordê-lo, mas para matá-lo, porque Esav ainda queria matar Yaakov. Mas o pescoço de Yaakov ficou duro, como se diz chais, se diz em espanhol como, enfim. E ele tentou mordê-lo? E os dentes de Esav se quebraram, e por isso Esav chorou, porque seus dentes se quebraram. O que esse Midrash quer dizer? Que às vezes Esav, quando vê que Yaakov está fraco, está mancando, está machucado, Esav se comove e chora porque sente compaixão por ele. Por exemplo, em 7 de outubro, ou, por exemplo, depois do Holocausto. Ou todos os momentos em que Yaakov mancando, recém-machucado e recém-saído de uma luta, quando Yaakov está recém, ou seja, acabou de ser atacado. Esav sente compaixão, mas Esav, Halachá, Esav é o Yaakov, diz Rabi Shimon. Rabi Shimon Bar Yochai diz que a Halachá é que Esav odeia Israel. Essa é a Halachá, então, Esav. Apesar disso, tenta acabar com Yaakov, ou seja, mesmo depois de 7 de outubro, mesmo depois disso, Esav quer acabar com Yaakov. Então, mas Hashem nos protege, nos faz milagres que nos salvam para que ele não possa fazer isso e todas as suas tentativas sejam em vão. Até aqui a aula. Espero que eu não tenha falado em muitos códigos, mas vocês entendem que Yaakov agora é Israel. Voltamos para casa, voltamos a ser fortes, voltamos a ter um país e que cheguemos aos dias em que se cumpra a profecia do profeta Obadiah. Até aqui a live. Espero que tenham aprendido, que tenham entendido alguns dos códigos que eu disse, porque não fui muito explícito, mas que seja mais compreendido. Quanto mais conhecimento de Torá vocês tiverem, mais vão entender. Mando um abraço desde Israel, Shavua Tov em alegrias,